Bem, boa noite a todos. Eu sou Mathieu Leroux, sou um dos fundadores do Le Wagon Latam. Hoje à noite temos mais um Wagon Talk, que são esses eventos que fazemos durante o nosso bootcamp de programação, onde convidamos o pessoal do ecossistema de startup, geralmente empreendedores, para contar um pouco e compartilhar a experiência. Hoje à noite temos a chance de ter o Lachlan de Crepigny, ou de Crepney, dependendo como se pronuncia. Você é australiano? Sou. E o Lachlan é fundador ou cofundador? Não sei se... Cofundador. Vocês são dois, não? São dois. Cofundador da Revelo, que é uma plataforma de recrutamento online. E agradeço muito a sua presença. Não, obrigado. Tô super feliz de estar aqui. Como que eu falei, sou super fã do educação não tradicional. Tem um bom parte na história da Revelo. Foi super importante para a gente, para começar. Então, eu estou super lisonjeado por estar aqui. Então vai ser um francês entrevistando um australiano em português, então se vocês têm direito a dar um break falando, não, essa parte, gente, não é português, podem repetir, fique à vontade, a gente não se ofende. De verdade, eu sei que meu sotaque é bem mais forte do que qualquer europeu, então levanta a mão e eu repito, tá? E o que levou um australiano que tem um sobrenome francês a chegar no Brasil? Tá, para mim tem duas partes. Tem porque eu veio para o Brasil, que é um pouco separado do que Revelo, mas eu cheguei no Brasil em 2011. O Brasil estava crescendo, estava bombando, eu estava super ansioso para mais pessoas, o máximo de pessoas que pode vir para cá. Eu estava trabalhando numa consultoria chamada BCG na Austrália. Queria uma mudança. Eu tive duas oportunidades. Era Brasil ou Los Angeles. Mas alguém falou para mim, olha, se quer fazer uma mudança, faz uma mudança de verdade. E talvez para um europeu que tem tantos países, ou para pessoas da América Latina, isso é bem normal para vocês. Mas para mim, o Brasil era o lugar onde todo mundo morava na selva e joga futebol muito bem, sabe? Então foi bem diferente para mim. Mas eu veio para cá, aprendi português, passei carnaval no Rio e decidi ficar. Clássico. É comum. E quanto tempo você trabalhou como consultor em São Paulo? Eu trabalhava um pouco mais do que 1 ano aqui, 1 ano e meio aqui como consultor. Depois disso, eu entrei no MBA nos Estados Unidos, mas eu sabia que eu queria voltar. Sempre queria voltar para o Brasil e sempre queria me envolver mais com startups. A história do Porquê Revelo era antes do meu MBA eu fiz uma experiência em um pequeno startup aqui, foi 4 pessoas. Durante meu MBA eu fiz uma experiência em uma startup dos Estados Unidos e depois num startup aqui chamado Gympass, que na época era 20 pessoas numa sala, mas agora é multinacional em 20 países. É um sucesso incrível. Mega sucesso, tenho muito orgulho disso vir do Brasil. Mas na época era muito pequeno, eu sentava dessa distância do CEO e eu pensei, olha, esse é o melhor emprego do mundo, vou fazer o que é necessário, quando, por quanto tempo, não importa, eu vou fazer o que esse cara está fazendo. Então, porque o estágio no Gympass você fez durante o seu MBA, é isso? Isso, eu fiz. Mas aqui no Brasil? Fiz. Então você já conseguiu, fazendo MBA nos Estados Unidos, você fazia estágio aqui? Exatamente. Tinha 3 meses. A decisão de voltar para o Brasil já estava encaminhada? Eu já estava como namorada, agora esposa, Carnaval no Rio. Deu certo, mas na verdade foi mais do que isso. Depois de 6 meses... Eu critico, mas toca, né? Você tem o mesmo problema ou oportunidade? Não. Ela me fez prometer que eu não ia fazer piadas sobre ela hoje à noite. Então... A gente nunca faz piada, a gente quer voltar tranquilo para casa. Tá. Mas eu sempre queria voltar para o Brasil. Eu adoro aqui, eu acho... tem muitas oportunidades, especialmente em tecnologia e em negócios, que é o que eu queria fazer, então sempre foi o plano. E por que Revelo? A ideia surgiu de onde? Surgiu do fase parecido. Foi durante o summer, eu estava tentando vir para o Brasil. E eu tinha ouvido todo mundo que o maior problema do Brasil era achar gente boa.
eu achei que eu tive um currículo bom, eu achei que eu sou bom no que eu faço, e foi incrivelmente difícil achar pessoas que topariam uma entrevista para fazer uma experiência aqui no Brasil. Então, no mesmo tempo de ouvir, é muito difícil achar gente boa, eu sabia que eu tinha o currículo forte, eu não estava conseguindo achar entrevistas. Eu pensei, tem alguma coisa errada aqui. Eu estava jantando com meu sócio na época e ele estava trabalhando numa empresa, um startup que eu tive na época, que era grande, e eles tinham muita dificuldade para recrutar desenvolvedores. Então eu pensei, olha, é muito difícil achar um emprego, é muito difícil achar um candidato, mas eu sei por fato que tem muita gente boa, então tem alguma coisa muito errada aqui. E esse foi o começo da Revelo e o começo do que a gente faz. E quando que foi? Esse foi junho de 2014. Tá, então você pensa, tem uma coisa para fazer. Aí na época chamava contratado, não? Contratado. Mas era a primeira versão. Será que o nome foi a primeira coisa? Não. Como que nasceu? Tipo, você sai desse jantar pensando que tem uma coisa para fazer. Tem uma coisa para fazer. Aí você volta para casa, o que você faz? Então, primeira coisa, e porque não é só papo, porque eu adoro o que vocês estão fazendo aqui, eu sabia que um australiano sem visto, sem experiência em tecnologia, sem nada provado, não podia levantar dinheiro no Brasil. Então eu sabia que eu precisava pagar conta com o meu próprio cartão de crédito. Eu não tive muito dinheiro, então pensei, nossa, então eu não vou conseguir pagar um CTO. Então, a primeira barreira é como que eu vou criar a minha primeira versão do produto. Tive que aprender a programar. Fui para o casa do meu irmão, que está lá no interior e não tinha Levagon ainda. O quê? Não tinha Levagon na época. Não tinha. Mas honestamente, se fosse uma das coisas que eu acho que eu faria diferente, em vez do meu MBA, eu teria feito Levagon, que um amigo meu está fazendo algum programa parecido a isso. Mas eu não tive. Você falou que seu amigo lá está fazendo em Lisboa, Levagon? Sim, um padrinho do meu casamento está fazendo em Lisboa, adora, e o plano dele é a parte product placement da entrevista. Mas eu falo isso em qualquer lugar, eu realmente adoro. E o plano dele é para voltar para a Austrália e trabalhar como desenvolvedor profissional. Meu plano era para criar primeiro versão. Então você decidiu aprender a programar você? Isso. Porque você não tinha dinheiro para contratar um CTO. Mesmo quando você tem, é difícil, eu posso garantir. E aí, que você, tipo, quanto tempo demorou? Foi... Nossa, é difícil pensar Mas já com... Só uma pergunta. Você queria aprender a programar, mas já com a ideia de desenvolver uma plataforma de jobs? Eu sabia... Que já é mais fácil saber o que você quer construir, não? Sim, eu sabia que ia estar no ramo do recrutamento. Tive algumas pequenas coisas do modelo que eu não sabia exatamente como seria. Então, o primeiro passo foi eu fui para o interior dos Estados Unidos, onde é super barato. Fiquei na casa do meu irmão, sabe, tipo, lugar dos filmes dos Estados Unidos, do cara louco com guitarra, e fiquei lá para, tipo, eu acho que foi 6 semanas para fazer uma versão do produto. Talvez um pouco menos do que isso. E eu comecei a testar ponto por ponto. Tipo, a gente tem essa plataforma que a primeira versão era, a gente teria um grupo dos 20 melhores desenvolvedores de São Paulo, e a gente disponibilizaria eles para um grupo das empresas para um período de 2 semanas. E o plano era para fazer uma vez cada mês, uma vez cada 3 meses, um pequeno rodado de contratações. Mas eu não sabia se os candidatos queriam, eu não sabia se as empresas queriam. Então eu fui muito... Mas para ser contratado só para 2 semanas, é isso? Tipo, era mais um freelance? Não. Para o mercado estar aberto para 2 semanas, para as empresas contratar os fazer um candidatos. evento de contratação. Exatamente. 2 semanas online. Okay. Um pouco como tipo um career fair online. Entendi. Foi o conceito. Mas na época eu estava traumatizado da experiência de todos os brasileiros falam para mim,
vamos almoçar, e eu fiquei esperando sozinho no restaurante porque ninguém veio almoçar comigo. Então eu pensei... Vocês têm isso, gente. Vocês têm que respeitar mais a palavra. É difícil isso. Então todo mundo fala assim, Locke, eu quero, tipo, isso vai ser fantástico. O pior é não isso, o francês costuma convidar em casa para jantar. E aí você faz um jantar e o cara não... E aí o cara não aparece. Tive um compromisso. Né? O número de vezes que eu fiquei num bar esperando alguém que está chegando por 2 horas, eu precisava esperar até alguém explicou para mim que, tipo, encontrar no bar, quando eles falam 6, significa 7. Quando eles falam 7, significa 8. Isso demorei para aprender. Mas quando eles falam a gente se vê, quer dizer, basicamente nada. Mas eu estou aprendendo. Agora eu faço para meus amigos australianos e... Você traduz. Eu traduzo, exatamente. Mas aí, por causa disso, mas eu acho igual em... Então, 6 semanas, você não sabia nada, e em 6 semanas você conseguiu botar uma coisa nova? Não, eu fiz um curso primeiro. Online, é isso? Foi um curso online, e depois eu estava lendo livros de programação, que foi... Eu demorei muito mais porque aprender sozinho é bem mais difícil do que aprender em grupo. Mas eu acho que talvez foi 3 meses para sentir que eu poderia construir um produto. E aí eu acho 6 semanas para ter um MVP, mas foi MVP mesmo. Eu era um desenvolvedor péssimo nessa época, mas mesmo assim você consegue criar uma coisa que para o candidato parece de verdade e para a empresa parece de verdade. E conecta os dois. Exatamente. Então resolve o que ninguém sabia era muito das coisas que foi automatizado, era eu e meu sócio atrás da tela trabalhando igual macacos, sabe, mandando e-mails automáticos para pessoas, mas o jeito que a gente trabalhava era lança uma feature, se pessoas usam e se a gente consegue convencer pessoas para entrar na plataforma e contatar o candidato, se acontece várias vezes, e aí eu vou lá e eu automatizo, sabe? Primeiro faz na mão. Exatamente. Até valer a pena automatizar. Exatamente. Tipo, eu estava dividindo meus dias entre escrever código... Mas ainda você estava nos Estados Unidos para fazer isso? Não, eu cheguei aqui primeiro dia da Copa do Mundo, 2014, foi para a rua vendendo. Encontrei eu achei todos os CTOs gringos primeiro, que estavam trabalhando no dia do jogo. E eu comecei a encher saco de todo mundo que eu sabia que estava recrutando desenvolvedores. E fui lá para mostrar o que a gente estava fazendo e ver se eles tinham interesse. Com isso, criei um base das empresas que estava cadastrado e queria ter interesse na plataforma. Okay. E pouco por pouco eu fiquei fazendo eles escalar o compromisso para a plataforma. Então, primeiro você foi atrás das empresas, que isso é a grande questão de qualquer marketplace. Como você começou? Exatamente. Você começou com as empresas, sim, prometendo bons perfis, e depois você foi buscar os bons perfis. Exatamente. A gente dividia em 2. O clássico. Eu falei para o meu sócio, olha, você pega os candidatos, eu pego as empresas. Então ele ficou falando para os candidatos, olha, tem um monte de empresas fantásticas aqui morrendo para te contratar, vai ser ótimo. Eu fiquei falando para as empresas, nossa, tipo, você não acredita os desenvolvedores que a gente tem, vai ser incrível. E aí ficou um dos benefícios do nosso modelo era a gente não tive que provar isso até, sabe, daqui a um mês. A gente falou, vai abrir daqui a um mês, vai abrir daqui 3 semanas, vai abrir daqui 2 semanas. E manter o interesse dos dois lados até a gente poderia botar os dois juntos e criar o liquidez. Você fez uma campanha de recrutamento antes de lançar oficialmente, e aí depois anunciou o lançamento e viu que conectou. Exatamente. E conectou tanto quanto você queria ou conectou meio... Conectou... Então, eu não sabia se conectou na fase lá que da semifinal da Copa do Mundo. Todo mundo deprimido, não? Foi o dia do lançamento? Não. Como que foi? Eu lembro... a gente fez nosso primeiro... que a gente estava planejando ter um grupo super pequeno, tipo 10 empresas, 5 candidatos.
mas a gente entrou com 20 candidatos e 20 empresas. Por volta da metade dessas empresas, foi 10 ou 15, que entrou na plataforma e convidou um candidato para a entrevista. Esse foi, para eu e meu sócio, um super sucesso. A gente fala, nossa, alguém usou o meu produto, que pessoas sempre subestimam quanto difícil E era de graça na época? Era de graça, mas era de graça para entrevistar e para contratar você tive que pagar um salário para o candidato. Então, eu tive que achar um modelo que daria dinheiro muito rápido, porque eu não tive muito dinheiro para bancar a empresa. Então, a gente teve sucesso com o primeiro, dos 20 candidatos, 5 era contratado. Então, o teste, eu tinha falado com meu sócio, vamos testar, se parece legal, vamos lançar com um negócio e nossos dois faz formalidade de um contrato, etc. Você nem tinha empresa ainda, imagino. Não, era 2 pessoas e a gente, sabe, vamos mandar a nota fiscal e era, sabe, de conta pessoa física, era tudo muito amador. Mas deu 50 mil reais a primeira rodada. Então a gente fala, nossa, é boa, pagou todos os custos e mais para investir na próxima rodada. Então, e aí você na época tinha esse modelo de meio que eventos, faziam exatamente. Um período onde todo mundo se encontrava. Que é bem diferente do que hoje, tá? Mas era para começar. Exatamente. E aí você teve uma segunda rodada? Teve e demorou 2 meses, eu acho, para preparar para a segunda rodada. Segunda foi muito trabalho, a gente estava fazendo muita coisa manual. E aí eu sei que a segunda rodada tive, eu acho que foi 50 entrevistas e 100 convites para entrevista, que hoje é uma fração do que acontece todos os dias na plataforma. E quantos contratados na segunda? A segunda, não tive tantos contratados, eu acho que foi 3, alguma coisa menor. Menos que a primeira? Menos que a primeira, mas quando o negócio é tão cedo, você está olhando muito mais prova do interesse dos dois lados, sabe? É tão difícil, mesmo alguma coisa que parece super simples, tipo colocar 2 pessoas junto e faz uma entrevista, uma contratação, é tão complexo fazer tudo direito que a única coisa que eu estava procurando foi interesse no meu produto. Eu tive 2 vezes interesse na segunda rodada, eu tive mais candidatos, mais empresas. Pela primeira vez, eu tive pessoas que eu não conhecia e não foi amigo do amigo, ninguém. Foi tipo um cliente indicou um cliente que indicou um cliente. Pessoas estavam chegando e usando a plataforma. Então pensei, olha, tem alguma coisa acontecendo. Tem algo aqui que vale a pena. Com base nisso, a gente... Você continua, só os 2? Ou tinha contratado alguém? Só os 2. A gente tive 2 estagiários, eu acho, nessa época, que eu lembro a primeira estagiária fez uma entrevista sobre mim, foi menos eu entrevistando ele, porque o cara não acreditava que é um negócio de verdade. Então, se entra num coworking, tiver um porta estranho, você entra com um cara que mal fala português, e aí sentado numa mesa, ele fala, não, isso é algum golpe do alguma coisa. Mas convenci eles entrar, mas a maioria ainda era eu e meu sócio carregando, porque todo o dinheiro que a empresa deu, a gente colocou de volta em marketing e produto, etc. E o seu sócio, porque você codava, o que ele fazia? Ele também... O divisão, no começo, era ele atraía os candidatos e cuidava do curadoria dos candidatos. Eu não sei quanto pessoas aqui sabem nosso modelo, mas a gente só aprova para o candidato, para a nossa plataforma, 5 ou 10% das pessoas que aplicam. Você tem que ser alta qualidade e altamente engajado no buscador de empregos. Então, para ele, foi 100% focado em achar candidatos, e na época ele estava entrevistando manualmente candidatos.
Para perceber isso. Para perceber. Porque o jeito que a gente construiu fez centenas de entrevistas e depois escreveu o código para automatizar todas as perguntas e toda a análise que ele estava fazendo. Eu, na época, eu estava escrevendo código e fazendo vendas para a empresa. Agora, tipo, a organização é bem maior, a divisão é bem diferente, mas a gente começou assim. E quanto tempo você durou para fazer tudo isso sem levantar dinheiro? A gente levantou nossa primeira rodada depois de um ano. Um ano? Um ano. Teve um ano de bootstrap, exatamente. estagiário. Que eu acho é muito mais longo do que normal para uma empresa de tecnologia. Mas eu claramente lembro se o dinheiro entrou na minha conta um mês mais tarde, acabou. Eu acho que foi R$500, não tive renda, não tive nada, então eu estava... R$500 era o dinheiro sobrando? O que eu sobrava antes do investimento entrar. E foi um business angel ou um fundo? Que foi o primeiro? Foi um grupo dos investidores que tive sucesso. Então, um grupo de 10 ou 12 empreendedores que tive sucesso, que estava investindo como anjos. E agora, eles na época estavam começando a investir em várias startups, agora é um fundo. Eles juntaram todo o dinheiro deles, levantou um pouco mais em um fundo. A gente era tudo pessoa física na época. Tá, entendi. E foi uma rodada de quanto? Foi por volta do... foi quase $800 mil na época, a primeira rodada. Foi um pouco maior do que normal, porque a gente passou muito tempo provando que tem tração, tem usuários, tem empresas, a gente teve fluxo de dinheiro, fluxo de caixa. Então a gente passava mais tempo sofrendo no fase do bootstrap para provar vários pontos do negócio. Isso significa que foi um pouco mais fácil levantar dinheiro do que... E quais são as hipóteses que, quando você lançou, ficaram erradas e você teve que trocar coisa? 99 das coisas que eu achei. Não estou falando, por exemplo, a hipótese que ia ser evento, você tinha que organizar evento, isso talvez não é que é uma hipótese, é tipo o jeito de começar. Exatamente. Então, depois você fica fazendo evento todo dia e não tem mais evento. Exatamente. E agora mas estou falando de tipo... Qual foi... Modelo, qual foi a... Teve, não sei se você usava o pivot, né? Pivot. Mas teve um momento que você pensou, não, isso está errado, tem que jogar tudo fora e vamos lá. Então, eu não falaria que a gente fez um pivot em nenhum momento. Eu falaria que a gente mudou tantas pequenas coisas que o que você enxerga hoje na plataforma parece bem diferente do que eu começo. Então, isso eu estou falando desde o nome contratado, que foi o primeiro. É chamado contratado porque foi o primeiro domínio disponível que eu vi, que fazia sentido. Então, beleza, contratado, não quero passar mais tempo achando o nome, é isso. Então, essa é uma coisa, tipo, pequeno em si, não impacta o modelo, mas um pequeno negócio. Tive coisa... Por que vocês mudaram? A gente mudou porque agora nossa base de empresas que contrata é muito mais cooperativo. A maioria dos nossos clientes são pessoas como B2W, Via Varejo, Embev, alguns como 99, que era uma startup um dia e não está mais. E nessas empresas é um pouco difícil entender .me. Eles não acham que é um domínio contratado, tive muito cara do startup na época. Então a gente fez muito trabalho para identificar um nome e uma marca que representa um pouco mais o que a gente Vocês não tinham um .com, então... E .com foi um outro site de emprego que não queria vender, então, sabe, nossos clientes estavam entrando no site dele e ligando para mim, então foi complexo, mas o novo nome eu estou muito mais feliz e representa muito melhor o que a gente faz. Em termos do o que a gente mudou, eu falaria que muito era
muito era uma pequena mudança do startup, parando tentar coisas tão complexas e a gente tive que sempre lembrar para focar sobre o problema principal que a gente estava resolvendo. Então a gente teve uma versão, depois de 6 meses, a gente começou a colocar uma feature do negociação do salário entre os dois antes de começar a entrevista. Antes mesmo da entrevista? Essa foi a ideia. Mas a gente teve essa ideia do beleza, a gente vai dar o melhor preço para a empresa do candidato e a gente vai dar o melhor salário do candidato para ele. E os dois lados meio falaram, cara, deixa comigo, eu quero negociar o meu próprio salário. Eu não quero vocês mexendo no quanto que eu ganho. Quero que se deixe essa conversa entre nós dois. E aí foi... Agora é muito óbvio, sabe? O que ele quer uma entrevista com uma empresa e a empresa quer conhecer um novo candidato. Esse é bem diferente do que eu quero negociar meu salário. Não, e às vezes você vê um candidato que você acha tão bom que a sua hipótese de salário vai para cima. Muda durante a entrevista. Então agora a gente consegue criar ferramentas que ajudem a informar. A gente consegue falar, olha, pessoas com seu currículo ganham mais ou menos isso no mercado. A gente consegue falar para empresas, um candidato com esse currículo ganha mais ou menos isso, sabe, numa faixa, que eu acho super importante, porque eu acho que tem ajuda que a gente consegue dar. Mas tentar fazer as negociações deles, esse é um premissa errado. E aí não é o problema que a gente foi criado para resolver. Entendi. E você continua focando só em programador? Não. Técnica? Com o tempo, nossa plataforma ficou expandida. A gente teve empresas que falaram, olha, adorei, mas eu estou procurando pessoas do marketing online. Ou eu estou procurando um BI analyst. E aí as empresas cresceram, eles começaram a falar, você não tem um cara do McKinsey, do Bain, do BCG que na plataforma? Então, pouco por pouco, com a demanda das empresas, a gente começou adicionando mais e mais candidatos desses ramos separados. Entendi. E o business model atual, como que funciona? Tem 2 jeitos que a gente ganha dinheiro. Tem pequenas e médias empresas que têm poucas contratações, eles ainda pagam por contratação. Então, eles entram na plataforma, entrevistam os candidatos e pagam quando eles contratam alguém. Mas a maioria das nossas receitas e a maioria dos nossos clientes são empresas maiores que têm uma demanda enorme do programação, demanda enorme do recrutamento, e eles falam, olha, eu vou pagar um FII mensal ou eu vou comprar um grupo grande de contratações porque eu não quero pagar o preço tão alto, e aí eu tenho acesso gratuito para a plataforma para contratar o máximo número de pessoas que eu consigo. Então é um pouco dos dois, um sucesso e um pouco mais subscription. É rodízio, você paga uma assinatura. Rodízio, exatamente, rodízio igual japonês. Galera, vou passar a pedir perguntas, então vocês podem já se preparar se vocês têm perguntas. Enquanto vocês estão pensando, vou pensar uma outra pergunta. Você está realmente uma plataforma que está no meio das necessidades das empresas e do mercado de trabalho. O que você acha que é essa revolução digital que a gente está vivendo, que você está criando uma startup, aprendendo a codar sozinho, que você tem, obviamente tem opinião. O que você acha que o que você aconselharia seus filhos, não sei se você tem filhos já, a estudar? Está chegando? Parabéns. Está chegando. Mas o que você recomendaria estudar, sabendo que, tipo, daqui 30... Muita gente fala que todos os jobs vão virar obsoletos com inteligência artificial, sabe? Mas o que você acha que finalmente nunca vai mudar e vai ser o valor do candidato? Eu acho... Bom, tem um foco agora e tem um foco um pouco mais longo prazo. O foco agora, eu acredito que todo mundo deveria ter um entendimento básico da programação.
eu acho que 100% das empresas no futuro vai investir mais e mais em tecnologia. E a razão simples atrás do que isso é porque o investimento da tecnologia está rendendo mais e mais todos os dias. Então eu estava discutindo com um dos alunos que antigamente para criar um programa complexo você tinha que escrever tudo do zero. Agora com Ruby on Rails você pega um gem aqui, muito rapidamente você tem alguma coisa que adiciona muito valor. Então isso não vai parar, vai aumentar. Enquanto a gente fala, tem gente pegando gema. Pegando gema aqui, tô vendo. Então, sabendo isso, e sabendo que esse nível de complexidade vai ficar mais e mais simples para fazer coisas mais e mais complexas, eu acho importante pessoas entender esse conceito. Mesmo se eles não são programadores, entender como que isso funciona. Eu vejo o nosso líder do marketing aqui, era um desenvolvedor, ele não programa hoje em dia, mas ele não seria capaz para fazer um trabalho tão bom se ele não entendia os conceitos da programação e como que nossa plataforma integra com Facebook, Google AdWords, etc. Então, esse entendimento eu acho todo mundo vai precisar dentro dos próximos 5, 10 anos. Eu acho mega ajuda para a carreira deles. Mais longo do que isso, eu acho treinar sobre a habilidade para resolver problemas de um jeito estruturado. Então, um teste que a gente dá para todo mundo que vem entrevistar na nossa empresa, a gente acha eu estou falando de pessoas técnicas, mas para todos os lugares. A gente acha um lugar onde eles não sabem a solução. Sabe? Eles batem na parede do problema, a gente fala, beleza, então como você resolveria isso? E o que eu estou procurando é uma habilidade para quebrar um problema em pedaços e resolver parte por parte. Então, habilidade para aprender uma coisa nova e para resolver uma coisa nova, eu acho que vai deixar você flexível para ser um software engineer melhor, para entender machine learning, se é necessário, inteligência artificial, o marketing e algoritmos do Facebook, ou ser um analista do BizDev. Por isso que eu deixo minhas filhas jogar videogame. Porque eu acho que melhor, com 8 e 6 anos é o melhor jeito de fazer problem solving. Porque, obviamente, elas não vão aprender a codar já. Pessoal, agora vocês. Alguém tem uma pergunta que quer fazer pro Lacton? Vai, Gabriel. Lacton, é o seguinte, cara. Se você pudesse alterar alguma coisa na Revela, uma coisa só, você alteraria? No passado? Ou porque... Não, hoje. Mas imagina que ele vive alterando todo dia, então não sei. Eu tenho... tem... O nome? 10 mil... Mais uma vez. Não, eu não faço isso de novo. Olha, a gente nasceu para facilitar o processo de recrutamento. A empresa nasceu porque eu estava sofrendo, tentando achar um emprego, e eu tinha muitos contatos sofrendo para recrutar pessoas. Eu acho que a gente fez muito progresso para melhorar esse processo, mas eu sou realista também. Ainda é uma merda, é horrível. Tem um candidato, um desenvolvedor, se ele quer ser contratado, tem que fazer um monte de empresas pedir testes técnicos diferentes, eles passam fim de semana depois de fim de semana fazendo. Um monte das empresas faz uma entrevista com alguém que fala que eles são que eles manjam Python, depois se aprende que eles não sabem nada, é só que eles achou que ficaria bonito. Tem problemas dos dois lados muito profundo. O que eu mudaria é o que a gente está sempre trabalhando, que é melhorar sempre o matching entre candidatos e empresas. A gente tem milhares e milhares de candidatos novos todos os meses, e eu acho que a gente está só 1% completo, 1% do trabalho feito, do colocar o candidato certo em frente da empresa certo, e faz a taxa de contratação muito mais alta. Isso dos dois lados. Eu quero dar para o candidato um emprego mais legal, que ele quer fazer mais. Eu quero dar para a empresa um candidato perfeito para a vaga dele, onde os interesses são alinhados.
Então, se eu puder melhorar uma coisa, seria essa parte do matching ainda. Eu acho que vai ser trabalho eterno para a gente. Hoje na plataforma, quantos por cento ainda dos candidatos e das vagas que aparecem desenvolvedor puro, assim, né? Enquanto já começou a abrir um pouco mais, assim, eu acho ainda a maioria do nosso negócio, eu acho que deve ser uns 70% mais ou menos das contratações que acontecem na plataforma são desenvolvedores puro. Mas o que eu consigo falar é, um ano atrás a gente levantou o nosso Series A, que foi o primeiro investimento dos fundos profissional em nossa empresa. E hoje em dia o volume de contratações fora dos desenvolvedores, então marketing online, design, business intelligence, essa parte da plataforma hoje é maior do que a plataforma inteira um ano atrás, quando a gente levantou o nosso dinheiro. Então, ainda a maioria são desenvolvedores, mas basicamente porque os dois lados estão crescendo muito rápido. E com quem você levantou esse fundo Series A? A gente levantou com um fundo americano chamado Valor, que eles são os mesmos que investiu na Gympass, que é uma conexão para mim, tipo Guia Bolso, Udacity, etc. E uma empresa australiana que investe em soluções de tecnologia em recrutamento, chamado SIG. Foi complicado porque muitos empreendedores vêm aqui e contam que o Brasil está cheio de oportunidades porque falta ainda muita coisa, é um país grande com muita gente, etc. Mas na parte de financiamento é uma coisa muito mais difícil do que a Europa, sem nem comparar com os Estados Unidos, onde é mais fácil. O que você achou? Eu nunca levantei dinheiro na Europa ou nos Estados Unidos, então não sei, mas minha sensação, porque eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos e Europa que levantou, minha sensação é que é mais difícil levantar aqui, que significa que as empresas que levantam dinheiro acabam sendo empresas muito mais robustas. Eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos que levantam milhões de dólares num produto só, sem usuário, sem receitas, e gastam dinheiro rápido e fecham a empresa. Essa é parte da cultura dos Estados Unidos que tem uma coisa legal disso. No Brasil isso é menos comum, e o que eu vejo é normalmente as empresas que levantam dinheiro aqui já têm sinais mais fortes que um negócio sustentável que vai durar por mais tempo. Então quer dizer que o empreendedor tem que mostrar, já está meio que saindo da fase startup, onde você não acertou muito o business model, você já tem que ter cliente, business model mais ou menos resolvido para poder começar. Eu acho que você tem que provar que você está nesse caminho. É mais growth que venture. É um pouco. Ainda é muito arriscado, sabe? Eu achei nossos dois investidores, eu tive muita sorte que os dois era bem risk capital mesmo, sabe? Eles falaram, olha, eu gosto do time, gosto do modelo, gosto dos métricas de vocês, então vamos investir e corre para frente e faz isso dar sucesso. Então, eu sou grande promotor dos dois, do SIG e do Valor também, porque eles compram esse risco e investem nesse risco. E você levantou quanto? Foi 4,6 milhões de dólares americanos. E você tem algum número que você pode comunicar sobre o tamanho? Então, nasceu em 2014, somos 4 anos depois. Agora a gente Primeira rodada tinha 20 candidatos? Quantos candidatos hoje se inscrevem? Hoje em dia a gente tem todos os meses por volta de 20 mil, 30 mil candidatos entrando, que o algoritmo está avaliando esses candidatos cada segundo que eles entram. A gente tem quase 2 mil empresas aprovadas para usar a plataforma. Ok. E você sabe quantas contratações? Você sabe, mas você quer falar quantas contratações são fechadas por mês? Não, eu não falo o número de contratações, mas eu consigo falar que tem milhares de entrevistas rodando todos os meses na plataforma. E em termos de crescimento, você já falou que a parte
non-tech já é maior que maior. que a plataforma inteira quando você levantou dinheiro, mas... É mais ou menos 5 vezes maior do que a gente estava um ano atrás. Você fez 1 vezes 5 esse ano. Nossa, parabéns. Impressionante. Parabéns pro time, porque eu brinco que hoje não sou eu que faço nada, eu só vejo o que pessoas estão fazendo e eu fico feliz com o trabalho deles. Você vem então, beber cerveja. Então. Exatamente, eu venho para papos públicos e gente que eu trabalho. Legal. Temos mais pergunta, galera? Vai. Boa noite. Parabéns, porque você conseguiu tirar a sua ideia do papel e transformar em algo orgânico, assim, que todo mundo pode acessar. Isso é muito legal. Agora há pouco tu comentou que quer melhorar essa parte do match entre a empresa e o candidato, por exemplo. Em outras plataformas, quando a gente vai procurar emprego, por exemplo, a gente tem lá características e conhecimentos que a gente precisa sobre a vaga e tudo mais. Será que pela tua plataforma, pela Revelo, a gente consegue definir, sei lá, traçar um perfil, se eu me daria melhor numa startup ou numa empresa com um perfil mais corporativo, talvez? Lá fornecem informações sobre as empresas que talvez eu me adeque mais ou melhor a elas? Sim. É uma pergunta muito comum e nossa abordagem para essa questão é um pouco diferente do que é um pouco específico. Tem o que a gente não faz e como que a gente ajuda nisso. O que eu não acho é possível é para combinar sua personalidade com a cultura da empresa. Por que isso é tão difícil? É porque se você fala com 10 pessoas em qualquer empresa, eles têm uma visão um pouco diferente do que o que é a cultura dessa empresa aqui. O problema que a gente vê bastante, por exemplo, é entre a RH e o CTO e o CMO, as 3 às vezes querem uma personalidade um pouco diferente. Então, para identificar exatamente essa cultura da empresa é bem difícil. E aí, para julgar a sua personalidade, eu geralmente acho, e se isso combina na empresa, eu acho a melhor pessoa para fazer isso é o RH, CTO, CMO da empresa mesmo. Porém, onde a gente consegue ajudar nisso? É mais no primeiro ponto que você falou. O que eu vejo muito é pessoas têm poucas informações nas empresas e como que é para trabalhar nessas empresas antes de ir para a entrevista e antes do ser contratado. Então, grande iniciativa que a gente está fazendo agora é para fornecer mais informação para os candidatos, para eles entenderem melhor sobre a empresa, entender mais sobre a empresa. Então, a gente teve casos horríveis no começo, do tipo, alguém vai para uma entrevista na 99 Táxis e eles pegam o Uber e chegam na 99 do Uber. Não pega muito bem, sabe? Hoje o que a gente está fazendo, a gente está montando um pacote beleza, como que é para trabalhar nessa empresa, o que eles estão buscando, qual tipo de trabalho, o que eles vão conversar com você na entrevista, e dar essa informação para os candidatos para ajudar eles a avaliar um pouco melhor do tipo, sabe, eu acho, eu pensei que Itaú não era para mim, mas agora que eu vejo que eles têm uma nova unidade do desenvolvimento focado em digital products, parece bem legal. Eu acho que eu vou para essa entrevista sim, eu acho que eu vou conversar com a galera e eu vou me preparar para isso. Então, eu vou muito mais na linha vamos dar uma informação mais profunda para os dois lados, em termos da personalidade, e deixa os dois fazer essa decisão. Mas, então, a tua plataforma ela acaba ensinando a contratar e ensinando a ser contratado, sei lá, meio didático, assim, né? Em termos da parte soft skills, em termos da parte técnico, e aí a gente consegue ser muito mais objetivo. Porque é muito claro, se alguém quer um desenvolvedor Java, eu tenho que validar que o cara é bom em Java, que a desenvolvedora sabe escrever Java. Se ela não sabe, e aí minha máquina deveria detectar isso e não deveria colocar as duas numa entrevista, porque é tempo perdido. Essa parte eu consigo ser muito objetivo, sabe? É meio... não tenho opinião sobre o que é Java.
Java é Java, e a gente consegue avaliar isso. Como que vocês avaliam um perfil que fala eu sou desenvolvedor Java? Tá. Como que você valida que o cara realmente sabe codar? Então a gente tem Java. vários passos. A gente tem primeiro a avaliação do currículo, que a máquina lê e vê o que ele faz e bate isso com as informações que ele fez no formulário. Para as pessoas que não... Então, aí se ele falou eu fiz ciência da computação na USP e ganha pontos. Exatamente. E se fez o Vagon, não, para Java não ajuda, mas... Não, mas para Rails, aliás, todo mundo aqui é obrigado a cadastrar na plataforma e entra porque o Ruby Rails é um ótimo exemplo. A demanda para Ruby on Rails é absurda. Então, alguém tem uma prova que ele sabe Ruby on Rails e aí o sistema reconhece isso e dá um fast track para o final porque tem muita demanda. O algoritmo faz ganhar pontos para ler Vagon quando eu reconheço a palavra ler Vagon, não? Olha, eu vou falar com a galera daqui para frente, vai, tá? Então, a máquina reconhece o que está em demanda e o que a pessoa sabe. Se ele não tem certeza, tem um teste técnico que eles têm que completar e tem também parte do feedback das empresas. Então, se um candidato começa a receber avaliações ruins, tecnicamente, a plataforma reconhece, tira da rodada e a gente olha mais profundo. E sobre essa questão de avaliar empresas, não lembro o nome de quem eles compraram aqui, mas lembro do americano Glassdoor. Sim. Qual que é o nome da... aqui foi Love Mondays. Love Mondays, Vocês consideram concorrente ou complementar? Como que vocês... Porque você falou, a gente está começando a procurar informação sobre as empresas, aí é mais o território deles, não? Exatamente, mas a gente faz... nem todo mundo sabe que Love Mondays existe, a gente não é concorrente, eu estou super próximo com o time lá. Também tem uns 2 gringos lá que falam português pior ainda do que eu. Mas um exemplo sendo pessoas querem saber o que o Love Mondays fala sobre essa empresa. Então a gente vai pegar essa informação e dar para o candidato. Mas também querem saber se tem muitas reclamações no Reclama Aqui. Também querem saber qual foi o feedback dos outros candidatos da nossa plataforma sobre o processo de entrevista deles. Foi chato, foi legal, conheceu o time. Então tem uns 10 ou 15 fontes que a gente consegue usar para dar essa informação para o candidato. O que a gente está fazendo? E para a empresa? E para a empresa também. E para a empresa. Que salva tempo esse processo de achar um emprego para facilitar o processo interno. Legal. Imagino que no começo foi bem difícil para você trazer a primeira empresa que está dentro da plataforma. Como é que foi o pitch? Tá. A primeira empresa que eu entrei... Foi em português ou em inglês? Então, foi um americano, eu acho, porque tive um jogo de futebol no dia. O pitch era bem feio, tá? A gente na época, eu não tinha dinheiro para fazer marketing. Eu precisava alguma coisa que me quebra o barulho, sabe? Porque se lança um produto, o mais comum dos meus produtos lançados no mercado, o reação mais comum é silêncio, nada. Então eu tive que achar alguém para pegar atenção. A gente tinha uma ideia de falar que vai ser um leilão dos desenvolvedores. A gente falou, olha, eu vou ter as melhores pessoas, eu vou fazer um leilão. E aí as empresas falam, mas como assim leilão? Você está fazendo os candidatos ser prostitutos aqui? Os candidatos falando, nossa, mas tipo, vai ser incrível, todo mundo vai concorrer, vou ganhar 100 mil reais por mês. E aí os dois começaram a brigar no Facebook, e na época uma briga no Facebook fez eles verem mais popular, então foi um pouco do shock value usar a palavra leilão. Algumas pessoas odiavam essa palavra, que eu peço desculpas para todo mundo se você está assistindo por ter que fazer isso, mas foi necessário. Eu usei isso e eu basicamente tentei convencer ele de que, dado que um leilão vai ser os melhores e a gente está sendo muito restrito sobre quem entra. O primeiro pitch meu, que o cara falou sim que eu topo, eu sempre estou muito bravo porque eles falou sim, beleza, faço, e nunca nenhuma vez usou.
Mas a primeira venda, de verdade, foi um cara que estava tão desesperado que ele fala, cara, eu não me importo o que você fala. Se você tem bons candidatos, estou dentro, quero. Então, leilão, acho feio, mas topo, quero. Então, foi uma empresa chamada Magnetis que fez o primeiro convite para a entrevista na plataforma. Que, aliás, agora tive super sucesso e estou muito feliz por eles. Magnetis? Magnetis, Tem ex-Levagon lá. Eu vou, talvez mais uma ou duas perguntas, depois a gente vai bater um papo mais informal. Mas a empresa, ela tinha que pagar alguma coisa adiantado? Como assim? Para entrar. Porque assim, eu não vejo se a empresa, nem a empresa, nem um candidato tinha um risco. Por que eles se negavam a entrar, né? Porque uma empresa falava assim, eu não vou entrar, porque você não tem risco nenhum, você só vai pagar se você contratar o candidato. E o candidato a mesma coisa, poxa, vem cá, vamos participar do processo? Não vou. Mas você não vai, te falando que vai ter empresas que não tem que pagar nada, né? Eu não entendi o risco, assim. O risco é o mesmo risco que qualquer pessoa usando qualquer produto online enfrenta, que é um gasto de tempo. Não, é só que pessoas estão ocupadas, pessoas estão trabalhando, tem muita coisa para fazer. Tem um site aqui, fala que é bom, mas eu nunca ouvi falar dele e não pode ser tão bom. Sabe? Então, faz pessoas parar o dia do trabalho e passar o mais... Tipo, o site era muito ruim, demorou meia hora para fazer seu cadastro na época. Para dedicar meia hora para um site que você não sabe vai funcionar ou não, era um risco muito grande para a gente. O jeito que eu tentei validar que eles realmente iam fazer, eu comecei a marcar reuniões com os CTOs. E aí, para a reunião, eu levava 5 currículos. Eu falei, olha, esses são os candidatos que a gente vai ter. E foi todos falsos, tá? Eu inventei os currículos. mas a prova era, eu pensei, nossa, se o cara vai dedicar meia hora para sentar comigo e falar do currículos, provavelmente vai dedicar meia hora para mais tarde esse mês entrar na minha plataforma e convidar os candidatos para entrevistar. Do lado dos candidatos, olha, tem tanto competição para essas pessoas e tantas pessoas querendo... Você chega com o nome de empresa que você inventou também? Falei, eu sou o Mark Zuckerberg aqui do Facebook. Tem o Tesla, tem o exatamente. Facebook. Não, mas eu tive que convencer eles que vai ser empresa legal na plataforma. Então, sabe, muito cedo a gente pegou 99 e comecei a falar, nossa, vai ter 99 na plataforma, e para estimular eles passar, na época era um teste de 4 horas que todo mundo tinha que fazer para entrar na plataforma. Então, a ideia é horrível, né? 4 horas para fazer cadastro é estúpido. Candidato? Nossa! Tipo, agora, óbvio, muito burro. Na época, eu achei uma boa ideia validar a 100%. Porque você queria refinar, você queria garantir que o candidato... Exatamente. Eu falei, nossa, que vergonha se ele não sabe fazer, se ele não é o melhor de todos. Mas eu, tipo... Olha, agora é muito burro. Tenta criar um produto da internet que demora 4 horas para completar. Legal, mas a gente aprendeu rápido e mudou isso rápido. Hoje como é que é? Hoje... 3 horas e meia. 3 horas e meia. Estou interessado, vou me cadastrar. Não, olha, até hoje a gente acha grandes ganhos nesse processo. A gente recentemente lançou um novo feature um novo parsa do currículo, que em vez de uma pessoa ter que preencher os detalhes do currículo deles, agora eles simplesmente drag and drop e a máquina consegue avaliar qualquer tipo de currículo e fala se eles vão para frente ou não. Eu teria que checar com o meu time do produto, mas eu falaria que em alguns minutos você tem seu perfil pronto e dentro dos segundos a máquina deveria saber se você está em demanda ou não, e você vai começar a receber e-mails do nosso time falando, olha, você está em demanda, tem empregos esperando você, caso que a máquina avaliar isso. Não, mas quem toma a iniciativa de convidar o candidato é a empresa, o RH que entra, olha... Sim.
Esse aqui é segundos de uma empresa preencher o perfil e ver candidatos. Eu acredito hoje possível dentro de 1 minuto, se você escreve rápido, 2 se não. E a gente agora acerta muito mais também os candidatos que o RH está procurando. Eles deveriam ser a primeira coisa que eles veem quando eles entram na plataforma. O LinkedIn falha muito nisso, né? A gente recebe um vaga lá que não tem nada a ver com o meu perfil que eu cadastrei lá. Essa parte do matching é complexo mesmo. A gente tem uma vantagem em cima do LinkedIn nesse caso, não somos concorrentes em si, mas em termos de matching, porque a gente é muito específico sobre algumas carreiras, sabe? Software Engineer, Marketing Online, BI. O LinkedIn tem que ser boa em todos os empregos do mundo. A gente tem que ser boa nos 5 áreas que são autoqualificado. Em inglês se fala knowledge workers, mas, pessoas que trabalham com habilidades técnicas, conhecimento difícil para ter. Então a gente consegue ser muito mais focado em nossas máquinas e inteligência de match. Bom, pessoal, queria agradecer, vamos encerrar agora. Um papo muito interessante e agora temos um pouco de cerveja. Legal. E espero vocês participarem. Tem uma turma atual lá do Le Wagon que vai fazer, aproveitando fazer a propaganda, vai fazer o demo deles dia 17 no evento, que é uma sexta-feira à tarde, às 15, e no espaço Inovabra Habitat, lá perto da Paulista. Então eu convido todo mundo, quem assiste online, para esse evento. Agradeço a tudo e muito obrigado pelo papo, pela conversa. Obrigado a você.